celebramos a Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Ó Maria é concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mas o que quer dizer a Imaculada Conceição? O que quer dizer que Nossa Senhora foi concebida sem pecado? Que ela foi preservada de todo o pecado, inclusive do pecado original. E por que isso? E como que a igreja proclamou isso? Quando? Reconhecendo o quê? Vamos ver juntos. Conhecendo a doutrina da nossa igreja, documentos pontifícios a respeito. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães da comunidade Paz-e-Meia, nós estamos juntos novamente para receber esses grandes tesouros da igreja, que nos alimentam, que nos fortalecem. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui com esses textos que nos devolvem a fé verdadeira, né? Nos animam para a vida cristã, nos animam para enfrentar as agruras desse vale de lágrimas. E hoje não é diferente. Hoje, dia 8 de dezembro, solenidade, grande solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então hoje nós vamos fazer um Tesouros da Igreja um pouco diferente. Nós não vamos pegar nenhum texto de Santo Afonso Maria de Ligório, nem do Ofício das Leituras, mas nós vamos pegar um texto da documentação oficial da Igreja, né? No caso da Constituição Inefável de Deus, do Papa Beato Pio IX, né, dado em 8 de dezembro de 1854, então há 171 anos, em que ele institui, então, o dogma, ele proclama o dogma da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Nós vamos ver como é que a Igreja proclamou esse dogma. O Papa Beato Pio IX, na ocasião, ele já reconhece a anterioridade da festa, do culto, e mesmo da revelação dessa verdade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O que quer dizer? Que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Foi concebida isenta do pecado original. Algumas pessoas, existe uma fantasia meio puritana, às vezes, que dizer que Jesus foi concebido sem pecado, que Nossa Senhora foi concebida sem pecado, quer dizer que foi concebida sem relação sexual dos pais. No caso de Nosso Senhor Jesus Cristo foi, porque aí, excepcionalmente, o Espírito Santo é que veio sobre Nossa Senhora. Então não teve relação, Nossa Senhora é sempre virgem. Mas não decorre daí que ele foi concebido sem o pecado original. É que o pecado original, pecado dos nossos primeiros pais, sempre nós retomamos aqui nos Tesouros da Igreja. Nós fizemos uma pequena série sobre o querigma, em que nós tivemos 4 vídeos sobre o pecado, né? 3 deles sobre o pecado original e seus efeitos. Sempre recomendo que se vá lá. Mas então o que acontece? O pecado dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, foi um pecado de toda a humanidade primitiva, que gerou no ser humano um estado decaído, um estado de pecado, que se transmite a todos os seres humanos. E que, enfim, afastou o ser humano da graça, corrompeu toda a criação visível, nos tornou... Todos os males que existem decorrem do pecado e decorrem do pecado original. Então, todas as doenças, todas as guerras, todo o pecado decorre do pecado original. E Nossa Senhora, ela é preservada disso. Nós temos uma das consequências do pecado original é a chamada concupiscência, que é uma certa fraqueza ante a tentação, uma certa fraqueza ante o demônio, ante Satanás, ante aquilo que ele nos apresenta também, uma fraqueza da carne e ante o mundo, que nos favorece a pecarmos. Debilita a nossa vontade, a nossa capacidade de resistência ao pecado. Tudo isso. Tudo que era consequência do pecado original, de tudo isso Nossa Senhora foi preservada. Por graça, né? Não é que Nossa Senhora era grande, forte, então ela conseguiu se preservar disso. Não. Todos os dogmas marianos, eles são assim, eles são entendidos, de certo modo, no sentido fraco para Nossa Senhora. Tudo é por graça, é porque Deus quis conceder. O Senhor concedeu a ela, e quis conceder a ela. Então, ela foi preservada do pecado original. Mas eu dizia o Papa Beato Pio IX, em 1854, ele reconhece que papas anteriores já haviam falado, já existia a festa, já existia o culto, já existia toda uma prescrição especial, leituras, orações específicas para essa ocasião da Imaculada Conceição, e então ele confirma isso, né? Vai proclamar apenas o dogma. E quando o Papa Pio IX está falando sobre... Então pega todos os antecedentes, vai pegar no Antigo Testamento, as figuras de Nossa Senhora no Antigo Testamento,
o antagonismo em relação a Eva, né, o papel contrário de Eva, como por Eva entrou o pecado, por Nossa Senhora entrou o Senhor Jesus, a salvação, enfim, as figuras no Evangelho, as palavras do Evangelho, a patrística, o que diz de Nossa Senhora, ele vai retomando tudo. A uma determinada altura ele relembra o Papa Alexandre VII, em 1600 e pouco, que já havia falado e defendido e consolidado o culto e já havia dado uma determinação de que deveria ser proclamado como uma coisa de fé e interpretado como realmente Nossa Senhora era imaculada, era preservada do pecado original. Então, o Papa Pio IX cita o Alexandre VII e diz assim: nós temos bem presente que a Santa Igreja Romana celebra solenemente a festa da Conceição da Imaculada e Sempre Virgem Maria. Ou seja, o Papa Pio IX está citando Alexandre VII lá em 1650 e poucos, então, ou seja, isso aí já temos aí quase 400 anos. Né? Mas o próprio Alexandre VII reconhece que antes dele já existia o culto, já existia o ofício da Imaculada Conceição. Temos presente que a Igreja Romana celebra solenemente a festa da Conceição da Imaculada e Sempre Virgem Maria e aprovou outrora um ofício especial e próprio para a dita festa. E aí, segundo a disposição, então, do Papa Sisto IV, ele vai falando, e aí retoma o Alexandre VII. Renovamos as constituições, os decretos emanados dos romanos pontífices, nossos predecessores, especialmente de Sisto IV, Paulo V e Gregório XV, em defesa da sentença que sustenta que a alma da bem-aventurada Virgem Maria, na sua criação e infusão no corpo, teve o dom da graça, gratuitamente por Deus, do Espírito Santo e foi preservada do pecado original. E em favor da festa e do culto da Conceição da mesma Virgem Mãe de Deus, entendido segundo a piedosa sentença supraexposta. Então ele vai confirmar, vai ordenar que se respeite essas constituições anteriores, vai condenar quem dá interpretações diferentes. E o próprio, então, o Papa Pio IX, para a proclamação do dogma, por sua vez, ele vai fazer a retomada nos números 30 e 31 da Constituição dele, né, da bula pontifícia que proclama o dogma. A essas expressões se juntaram, pois, outras nobilíssimas expressões. Falando da Conceição da Virgem, atestaram que a natureza cedeu ante a graça, parou trêmula e não ousou avançar. Ou seja, quer dizer o seguinte, como Nossa Senhora... E aí ela fala da graça, porque sempre se retoma aquilo que o anjo Gabriel proclama na Sagrada Escritura, lá em São Lucas, quando vai anunciar a concepção do menino Jesus, ele diz: ave cheia de graça. Nossa Senhora é a cheia de graça, é a plena de graça. Então, ele vai dizer o seguinte: a natureza cedeu ante a graça, ou seja, a graça estava sobre Nossa Senhora desde a sua concepção. Então a natureza, que transmitiria o pecado original para ela, cede, respeita, para e não transmite. Que bonita figura do Papa Beato Pio IX. Não ousou avançar, né? Segue. A Virgem Mãe de Deus não devia ser concebida por Ana antes que a graça afirmasse o seu poder. Portanto, devia ser concebida aquela primogênita da qual depois seria concebido o primogênito de toda a criatura. Professaram que a carne da Virgem, se bem derivada de Adão, não lhe contraiu as manchas, que por isso a Beatíssima Virgem foi aquele tabernáculo constituído por Deus, formado pelo Espírito Santo e verdadeiramente de púrpura, o qual aquele novo Bezalel teceu de ouro e com variedade de bordados, que ela foi de fato justamente celebrada por ser a obra-prima de Deus, por haver escapado aos dardos inflamados do maligno, e porque, bela por natureza e absolutamente imune de toda a mácula na sua conceição imaculada, ela apareceu no mundo como uma aurora de perfeito esplendor. Com efeito, não era conveniente que aquele vaso de eleição fosse ofuscado pelo defeito que ofusca os outros a nós. Nossa Senhora, que era o vaso da onde iria brotar o próprio Redentor, próprio Deus feito homem,
fosse ofuscado pelo defeito que ofusca os outros, que ofusca todos nós, do pecado original. Mas em relação a ela, não convinha. Porque ele foi diferentíssimo dos outros. E se com ele esteve em comum a natureza, o Senhor Jesus compartilha a nossa natureza humana, 100% homem, se ele compartilha conosco, tem conosco em comum a natureza, não teve em comum a culpa. Antes convinha que o unigênito, Filho único de Deus, assim como teve nos céus um Pai exaltado pelos serafins, como 3 vezes santos, assim também tivesse na terra uma mãe, a qual nunca faltasse o esplendor da santidade. E segue o número seguinte, número 31, e diz: e essa doutrina estava tão arraigada na mente e alma dos antigos, que falando da Mãe de Deus, eles costumavam usar termos verdadeiramente extraordinários e singulares. Chamavam-lhe frequentissimamente Imaculada, em tudo e por tudo, imaculada, inocente, antes espelho de inocente, ilibada e ilibada em todos os sentidos, santa e longíssima de toda a mancha do pecado, toda pura, toda intacta. Antes, o exemplar da pureza e da inocência. Tudo isso é Nossa Senhora, né? Mais bela do que a beleza, mais graciosa do que a graça, mais santa do que a santidade. A única santa, a puríssima de alma e de corpo, que ultrapassou toda a integridade e toda a virgindade. A única que se tornou sede de todas as graças do Espírito Santo. Cheia de graça, que é caritomene em grego, né? Tão alta que inferior só a Deus, foi superior a todos por natureza, mais bela, mais graciosa, mais santa que os próprios querubins e serafins. E do que todas as falanges dos anjos, superior a todos os louvores do céu e da terra. E ninguém ignora que essa linguagem foi como que espontaneamente introduzida também nas páginas da Santa Liturgia e dos ofícios eclesiásticos, nos quais volta muitíssimas vezes com um tom quase dominante. Nessas páginas, de efeito, a Mãe de Deus é invocada e exaltada como a única pomba de incorruptível beleza e como a rosa sempre fresca. É invocada e louvada como puríssima, sempre imaculada e sempre bem-aventurada, antes que a própria inocência que nunca foi levada, e como a segunda Eva que deu à luz o Emanuel. Então, Nossa Senhora deu à luz o Redentor, nós que nos salvou. Em tudo isso, ela se deu para nós, ela foi diferenciada, e nós, então, fazemos o culto a Nossa Senhora, né? Nós reconhecemos que Nossa Senhora, culto a ela, nós temos que cultuá-la como concebida sem pecado, né? Imaculada Conceição. E por isso também, daí o Papa Beato Pio IX vai fazer a proclamação do dogma, né? Vai definir o dogma. Ele vai dizer o seguinte, a gente está falando dele como Papa: na humildade e no jejum, dirigimos sem interrupção as nossas preces particulares e públicas da Igreja a Deus Pai por meio de seu Filho, a fim de que ele dignasse de dirigir e sustentar a nossa mente, a mente dele como Papa, com a virtude do Espírito Santo, depois de implorarmos com gemidos o Espírito Consolador, por sua inspiração e com brava e santa e indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica e para o incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa autoridade, declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. E aí vai fazer a condenação a todos que se negarem a reconhecer o dogma que estava sendo proclamado nesse momento. Nossa Senhora é Imaculada Conceição, é concebida sem pecado. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Já dizia a Medalha Milagrosa que Nossa Senhora pediu para Santa Catarina Labouré cunhar, né, dizendo que era Imaculada Conceição. Pouco depois dessa proclamação do dogma, iria aparecer a Santa Bernadette Soubirous em Lourdes. Daí
e vai dizer eu sou Imaculada Conceição, depois vai aparecer novamente, vai falar do seu Imaculado Coração. Nossa Senhora é concebida sem pecado, Imaculada Conceição. Isso que nós celebramos no dia de hoje, 8 de dezembro. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.